Vida em Condomínio, com Kênio Pereira. O Kênio, mais uma vez, aqui nos nossos estúdios, ao vivo. Ei, Kênio, bom dia. Bom dia, tudo bem, gente? Bom dia, ouvintes da rádio. Bom dia. Bom News, Murilo, Bom dia, Kênio. Bem-vindo. Um prazer. Kênio, bem-vindo. Bom, ficaram algumas perguntas, e que bom, né? Da semana passada que os nossos ouvintes enviaram. Vou começar aqui com a nossa primeira, a Luciana vai fazer a segunda e a gente vai entrando aí nos outros assuntos também. Mandou aqui, Kênio, a seguinte pergunta. Perguntem ao Dr. Kênio, por favor, se a Assembleia do Condomínio poderia votar e delegar a um terceiro que não é subsíndico, mas proprietário condômino, para gerir apenas o recebimento de aluguéis e acompanhar a conta bancária do condomínio. Tecnicamente, sim. O Código Civil, no artigo 1349, 1348, permite, que a Assembleia venha delegar poderes para uma pessoa além do síndico. Então é comum, por exemplo, o síndico, ele é uma pessoa que tem uma visão mais comercial, ele cuida das contas do condomínio. Agora, às vezes, tem a questão de engenharia, aí o pessoal nomeia uma comissão ou alguém do condomínio para conduzir. No caso aí, está falando para administrar os aluguéis do condomínio, é possível. Então, a Assembleia vai nomear determinada pessoa, dando poderes para ela, para que ela faça a gestão desses aluguéis. Agora, um fato interessante, gente. Quem administra, quem responde pelas contas é o síndico. Eu vou até falar sobre isso aí, num evento que vai ter dia 19 a 21 de julho, no Conselho Regional de Administração. Vai ter um evento pelo YouTube, são 3 dias. Eu vou falar sobre essa questão das contas do condomínio, a conta pool. Então é fundamental entender que o síndico que é o responsável pela gestão. Ou seja, Kênio, mesmo que ele delegue alguém, se tiver um problema lá, quem vai responder vai ser o síndico. Na prática, Murilo, é o seguinte, o síndico, às vezes, ele assume função, contrata uma empresa para administrar o condomínio e esquece do resto, não olha nada, as contas, nada, ele responde. Então é importante entender que ele pode delegar, mas ele tem o dever de fiscalizar, de acompanhar essas contas. Ouvinte do bairro Manacás, ela tem um recém-nascido e algum vizinho, ela não sabe qual, tem fumado na varanda e a fumaça entra no apartamento dela. Ele reclamou com a síndica, que disse que não é nada possível fazer para resolver este assunto, né? A síndica tem razão ou não? Como é que você avalia essa história? Quem tem razão e o que pode ser feito aí? Fumante passivo aí, né? Realmente, no Brasil, né, são milhões de fumantes passivos. E o cigarro gera câncer, gera doenças. Então é interessante que o pessoal acha que pode fazer o que bem entende. Realmente você pode fazer o que você quiser dentro do apartamento. Agora, não é correto a pessoa sair do apartamento e ir para a varanda para jogar fumaça no vizinho. Então, dependendo da situação, pode acarretar-se até o direito do condomínio aplicar multa. É interessante entender que tem leis, né, que resguardam as pessoas de não fumar. Então, você não pode fumar em ambientes fechados. Agora, tem um detalhe, quando tem outras pessoas. Então, se a pessoa fumante tem esse prazer maravilhoso de cigarro, que ele restringe esse prazer dentro da casa dele, ele fecha a janela. Ele pode fumar, se intoxicar à vontade, fazer o que ele quiser. Mas o que ele não pode fazer é jogar fumaça na casa do vizinho, e realmente tem locais que a fumaça, ela caminha para esse local e incomoda. Então, havendo esse incômodo, esse vizinho pode chamar um testemunho, o porteiro, o síndico que for, e pode vir até aplicar multa pelo uso nocivo da propriedade. Isso está previsto no artigo 1336 do Código Civil, que fala que você tem direito ao sossego. Então a pessoa não tem o direito de jogar fumaça na casa do vizinho. Então, assim, mas a gente está pensando numa varanda, sei lá, que tenha janela, por exemplo, né? E numa varanda aberta, não é direito. E olha que, assim, tem um pânico de cheiro de cigarro. Acho que se estivesse nessa situação dessa ouvinte aqui, eu estaria pé da vida também. Mas não é isso que a gente está falando. Não é direito da pessoa ir na varanda dela e fumar, por exemplo? E aí? O detalhe, Lucas, vamos trocar ideia. Você pode fumar, direito nosso, eu não fumo, né? Eu não tenho nada contra fumante. Nem eu. Agora, o detalhe que eu quero colocar é que tem situações, tem locais em que a fumaça realmente caminha. O mesmo raciocínio que tem demandas judiciais que condenam o proprietário da churrasqueira. A pessoa mora no apartamento térreo, a gente adora apartamento, mora em prédio. Só que eu vou morar no apartamento térreo e coloco uma churrasqueira. Aí todo dia tem churrasco lá, você tem suas roupas secando, varal, você tem sua casa lá, aquele cheiro de fumaça na sua casa o tempo todo. Isso gera multa. A prefeitura, inclusive, multa os restaurantes que não inibem aquela fumaça que sai da cozinha. Então, realmente, a pessoa tem direito de sim ter seu lazer,
mas ela não pode perturbar o vizinho. Agora, um fato interessante, tem pessoas que são muito sensíveis, mas tem situação que eu já vi acontecer, que a fumaça realmente, ela é canalizada para o apartamento de cima. Agora, para evitar dúvida... Bom senso? Bom senso é um fator, Luciana. Testemunha. Tem que ter testemunha para provar que realmente há incômodo. Só mais um detalhe aqui, uma moradora do apartamento de cima e o vizinho de baixo está reclamando de vazamento, né? E o vazamento seria ali pelo local do banheiro, onde fica o vaso sanitário e a pia. Aí seria a questão do rejunte. A pergunta é, esse rejunte, quem tem que se responsabilizar por ele? É o inquilino? É quem alugou? O síndico entra nessa história de que forma? Como é que resolve? Essa questão muito polêmica, né? Grande parte das brigas em condomínio estão ligadas à infiltração. Então, se você tem um apartamento, ele está infiltrando, cabe você, o proprietário, consertar. Se o apartamento está alugado, não é o inquilino que conserta, porque é um defeito que não foi causado pelo inquilino. O inquilino tem um dever de consertar os danos que ele causou, que ele contribuiu. Agora, a infiltração, gente, qualquer apartamento dá. Prédio passou de 20 anos, é comum ocorrer infiltração. Por aqui me causa perplexidade. Como é que as pessoas se recusam a consertar? É incrível. Isso é ponto pacífico. Tem um apartamento, está vazando no imóvel vizinho, eu tenho que consertar o meu vazamento, no caso, é o proprietário que conserta, não é o inquilino. E se for vazamento da área comum, da prumada, do cano geral do prédio, cabe ao condomínio. E não só consertar o defeito, indenizar os danos que o vazamento causou. Então, se o vazamento danificou armário embutido, danificou equipamento... Pintura, né? Pintura, queimou o computador, tem vazamento que cai água, que é um computador. O proprietário daquele imóvel que vazou tem que indenizar esses danos causados. Tá, aí se o morador que é dono do apartamento com a origem do vazamento se recusar e, sei lá, síndico não conseguir intervir, é justiça. Tranquilamente. Então, primeiramente, a gente apela, né, Luciano, para o bom senso, para a questão de educação. Diálogo. Né? Diálogo, que as pessoas com bom senso consertam na hora, né? Se não conseguir, aí a pessoa vai ter que contratar um advogado, vai notificar primeiro e, dependendo, vai para a ação judicial e nessa ação o juiz vai nomear um perito. Né? Esse perito vai apurar a causa do vazamento. Agora, tem situações que eu quero colocar uma dica bem bacana para o nosso ouvinte. Gente, para que brigar? Quando há dúvida em relação ao vazamento, contrata um especialista, um caça-vazamento, apura de onde que é a origem e a pessoa responsável paga. Evita uma demanda judicial que é muito cara, desgastante. Um detalhe, quanto mais tempo você demorar a consertar, pior fica o defeito e maior o prejuízo. Kênio, chegou uma pergunta aqui agora. É bom que a gente até introduz um assunto que você sugeriu, questão das câmeras dentro de condomínio. Diz aqui nosso ouvinte, por favor, pergunta ao Dr. Kênio se qualquer morador pode ter acesso às imagens do circuito fechado. Pergunto isso pois o síndico do meu prédio passou a senha das câmeras de segurança para 2 moradoras para elas terem acesso a qualquer momento. Aí ele pergunta, onde fica a privacidade, nossa privacidade nessa condição? Tá, então, primeiramente, né, gente? Câmara em condomínio, né, Murilo? Garagem, corredor, portaria. Acho que hoje todos têm, né, cara? Todos têm que ter acesso. Tá? Isso é áreas comuns. Privacidade é quando a câmera está apontada ou filmando a sua casa, o seu interior. Então, se a câmera não está filmando o apartamento, o interior da casa da pessoa, não se fala em privacidade. Hall ok também, né? Hein? O hall ali hall pode colocar um hall à vontade. Inclusive, isso é muito comum em milhares de prédios. Agora, o detalhe que eu acho mais interessante são equipamentos modernos, né, que você pode colocar até na televisão de cada apartamento. Você libera o sinal, a pessoa coloca no celular. Eu tenho um prédio, eu tenho um apartamento em que todos os moradores têm acesso às câmeras até pelo celular, até para entrar na garagem. Você chega da rua, já olha na entrada da garagem, como é que está o movimento da rua. Isso é uma coisa saudável e não há por que restringir essas câmaras de áreas comuns para os moradores. Agora, uma câmera que você não pode colocar para todo mundo é no salão de festa, quando é a festa de alguém. Na piscina, né, que a pessoa fica à vontade da piscina. Mas essas áreas que são de acesso comum, de entrada e saída, garagem, portaria, hall, corredores... Elevador, tranquilamente. Tá. Ok, pensando nessas câmeras, elas são instrumento de prova diante de uma pendência judicial de condomínio? Com certeza. Um fato interessante, né, Murilo? O pessoal tem a história da LGPD. Tem a lei aqui que
é privativo, não. A Câmara, ela pode ser usada, inclusive, para provar crime, né? A própria LGPD permite que você filme até a Assembleia do Condomínio. Na Assembleia de Condomínio, a pessoa lá tem o hábito de fraudar a ata, né? Que acontece muito, o pessoal faz a ata depois, manipula. Então, eu acho interessante filmar a Assembleia. E tem pessoas que falam assim, eu não autorizo a filmar. Isso não existe. Você pode filmar até a audiência judicial na presença do juiz. Nenhum juiz pode impedir você filmar uma audiência. Está no Código de Processo Civil. Muito menos no vizinho querer te proibir de filmar uma Assembleia de Condomínio. O que não pode fazer, Murilo, é colocar essa filmagem na internet, explorar comercialmente e tal. Mas a filmagem para fins pessoais, para fazer prova de algum ilícito, para evitar que haja uma mudança na ata, uma alteração maliciosa, é perfeitamente legal. O negócio animado aqui hoje, Kênio, vai ser a nossa derradeira, e o assunto que o Kênio sugeriu a gente vai postergando aí, bom, né? Você está chegando pergunta, sem problema, é do gente. jeito que a gente gosta. É um prazer ajudar os ouvintes aí. Ô Kênio, tem aqui o nosso ouvinte falando, estamos numa briga no meu condomínio para colocar câmera. O povo não quer pagar R$14 a mais para ter 32 câmeras. Ano passado, por causa de 12 inadimplentes, não foi aprovado. E ele falando que a taxa de inadimplência está em absurdos 35%. Que dica você daria aqui para esse aflito ouvinte? Esse condomínio está um caos. Pois é, tem e aí? que ter um síndico bom, uma gestão mais profissional, porque qualquer inadimplência acima de 8% já fora do comum. Acima de 8%? 8%, isso é o máximo. Então né? aqui tá. Então, eu aconselho o pessoal a contratar um advogado, revisar a convenção, colocar multa pesada. O Código Civil permite multa de até 5 vezes a taxa condominial para o inadimplente quanto mais. Artigo 1337. Segundo, isso já está decidido, inclusive, no STJ. Né? O pessoal fala assim, é loucura multa de 5 vezes a taxa condominial? O STJ já julgou que quando há uma inadimplência, quanto mais que a pessoa só paga em juízo, você pode aplicar essa multa. O juros pode ser de 1 a 10% ao mês. Esse acima de 1% só se prevê na convenção. Está consagrado também pelo STJ. E em relação às pessoas não quererem pagar R$14, eu acho que o problema não é bem esse, né? Acho que é falta de dinheiro. Uma inadimplência de 32% é realmente absurda. Então, cabe uma gestão mais profissional para coibir a inadimplência e, logicamente, ninguém vai deixar de colocar câmera com os R$14. Acho que isso é interessante. Outra coisa, gente que está atrasada ou inadimplente não vota. Então, não há o porquê não colocar a câmara por causa do inadimplente, porque quem vota é só quem está com as taxas condominiais em dia. Ok, uma garantidora podia ajudar nesse caso, para esse condomínio? Eu acho extremamente arriscado a garantidora. Por que eu comento isso? Porque a garantidora, vamos imaginar, o prédio tem 100 apartamentos. Que 15 não paguem a cota condominial. Se eles não pagam, vão pagar juros, correção monetária, a multa e tudo mais. Agora, se eu coloco a garantidora, ela vai fazer, eu que sou pontual, os outros 85 pagaram uma taxa. Então, a garantidora, ela gera um ônus na taxa. Então, você já paga um excesso, um valor a mais da comissão da garantidora, quem está pontual. Eu, sinceridade, pago minhas contas em dia. Então, se 15 não pagam, cabe entrar com ação, altera a convenção, coloca multa pesada, juros elevados, que vai coibir a inadimplência. Agora, se não fizer isso, coloca na garantidora, aqueles 85% que são pontuais vão pagar uma taxa a mais para a garantidora por causa do inadimplente. Então, eu entendo que é uma postura, assim, pouco inteligente, mas às vezes o pessoal acha interessante. É isso. O Kênio todas as terças-feiras aqui com a gente respondendo as suas dúvidas, e você pode mandar para cá hoje, mas ao longo da semana também, que a gente vai salvando. A gente manda tudo pro Kênio para ele dar aquela conferida antes, mas se chegar de bate-pronto ele responde também, né, Kênio? Com certeza. Kênio, obrigado, viu, por hoje, até a próxima semana. Obrigado, até semana que vem. Um abraço para todos.